presença de cada um aqui nessa audiência pública, tanto de forma presencial, quanto aqueles que nos acompanham de forma online. É uma grande satisfação poder compartilhar esse momento de transparência, diálogo e prestação de contas com os servidores, conselheiros e autoridades e demais participantes. Agradeço especialmente aos vereadores presentes pela participação, bem como os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos, que acompanham de forma muito próxima os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano, sempre contribuindo para o fortalecimento da nossa gestão. Também deixo meu agradecimento à equipe do Instituto de Previdência, que diariamente se dedica com muito comprometimento e responsabilidade para garantir a qualidade dos serviços prestados aos segurados. Este encontro é uma oportunidade importante para apresentarmos as ações desenvolvidas, os avanços conquistados e os desafios que fazem parte da construção de uma gestão previdenciária cada vez mais eficiente, transparente e preparada para o futuro. Fico muito feliz com a presença de todos e espero que seja um momento produtivo e enriquecedor a todos. Vamos lá. Então, hoje, a prestação de contas do Instituto de Previdência, a gente trouxe aqui os dados das atividades de 2025, e temos por foco hoje, o nosso objetivo é fazer uma apresentação do relatório de governança de 2025, os resultados da política de investimento e o relatório anual de investimentos e aspectos gerais da avaliação atuarial. Essa audiência pública ela é baseada no programa de progestão do Ministério da Previdência, e todos esses tópicos são importantes para que a gente demonstre a transparência da gestão para vocês. Antes de começar apresentando os dados para vocês, propriamente dito, eu gostaria de convidá-los a acompanhar as nossas redes sociais. Nós diariamente postamos conteúdos de educação previdenciária, das atividades desenvolvidas no Instituto. Temos os nossos meios de contato com a Previdência, sempre que tiver alguma dúvida para vocês nos contatarem. Então, vocês podem acessar por esse QR Code e que vocês vão ter a página do Facebook, do Instagram e do nosso WhatsApp. A apresentação inicia, eu gosto sempre de trazer para vocês um panorama geral de como é a estrutura administrativa do Itupeva Previdência, quem realmente faz acontecer. Então, como é a estrutura de governança do Itupeva Previdência, e para que tudo que vocês veem, tanto nas redes sociais, quanto a gente passa em outros meios de transparência, como é que funciona lá. Então, o Itupeva Previdência ele tem uma estrutura de governança focada numa diretoria, a diretoria executiva, e a gente tem um conselho deliberativo, que é quem, de fato, dá as ordens. Então, quem realmente fala o que tem que ser feito e deixar de ser feito no Itupeva Previdência é esse conselho deliberativo. O Conselho Deliberativo ele é formado por servidores de carreira, são todos servidores concursados, e se reúnem mensalmente para fazer as diretrizes do Instituto. A diretoria executa essas diretrizes. Para verificar se a diretoria está executando as diretrizes feitas pelo Conselho Deliberativo, existe o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal ele fiscaliza se todas as diretrizes propostas estão de acordo com a norma, com a recomendação, e vai fechando o ciclo. O Conselho Deliberativo tem um braço que é sobre os investimentos. Então, o Conselho Deliberativo delega as atribuições de investimentos a um comitê que verifica todas as questões de mercado, rentabilidade, aderência política e homologa essas atividades no Conselho Deliberativo. Para verificar se toda essa engrenagem está funcionando corretamente, a gente tem um controle interno, que verifica se todas as normas estaduais, federais, de Tribunal de Contas estão sendo feitas. Então, a gente tem toda essa engrenagem para que as coisas funcionem da forma mais correta possível. A diretoria executiva ela funciona como um organismo separado por departamentos. E a gente equipara, para vocês terem uma breve noção de como a gente funciona lá. Então, o departamento administrativo ele funciona como se fosse a Secretaria de Gestão da Prefeitura, onde tem os contratos, a departamento pessoal, gestão de recursos administrativos, então é feito tudo nesse departamento. O departamento financeiro ele se equipara à Secretaria de Finanças, onde se paga as contas, paga os benefícios, onde se faz toda essa estrutura orçamentária. Então, é para ter uma noção de como que é o Instituto. O Instituto ele é uma autarquia com autonomia administrativa e financeira, por isso que ela é organizada dessa forma. Ela é totalmente independente da prefeitura.
E, para concluir, né, a diretoria executiva, a gente tem o departamento previdenciário, que ele ali é o focal mesmo do Instituto, onde se concede as aposentadorias e pensões. Para apresentar as pessoas, né, que trabalham lá na Previdência, a gente tem aqui as fotinhos dos nossos participantes. Eu sou a diretora-presidente, sou servidora municipal, concursada, como todas as outras da nossa equipe. Depois nós temos a Kátia, que é a diretora administrativa, a Araceli, que é a diretora de previdenciária, e a Vânia, que é a diretora financeira. Acho que as pessoas têm mais facilidade com a Araceli, que ela que acaba atendendo as pessoas quando elas vão lá para fazer a solicitação de aposentadoria, pensão, e até mesmo recadastramento, que está acontecendo. Então, fica aqui o convite, o lembrete, na verdade, né, a todos os servidores, no mês do aniversário, a fazer o recadastramento para deixar a base de dados atualizada. Depois eu trago aqui para vocês os membros do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo tem mandato de 4 anos. Vocês podem reparar pela imagem que o mandato dos conselheiros eles não têm a mesma data de vigência, porque ele é propositalmente intercalado para que não haja uma troca de todos os membros de uma única vez e se perca ali a continuidade da administração. A ideia é que sempre, mesmo que tenha a mudança de membros, se perpetue a capacitação que foi feita, os conhecimentos que foram feitos. Então, a gente tem aqui mandatos que se encerram agora em 2026 e a gente tem mandatos que se encerram em 2027. Também fica o convite aqui que nos próximos meses, junho ou julho, nós vamos lançar o edital de eleições de conselheiros do Itupeva Previdência para o mandato que se inicia em 2027. Então, a gente vai fazer toda uma preparação, apresentar a Previdência mais detalhadamente para esse servidor que queira fazer parte da nossa equipe e trabalhar lá, participando do Conselho, tanto do Conselho Deliberativo, quanto do Conselho Fiscal, como do Comitê de Investimentos. Depois do Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal, diferente do Deliberativo, que são 6 membros titulares, tem uma composição de 4 membros. A composição, tanto do Deliberativo quanto do Fiscal, ela é paritária, ou seja, a gente tem membros eleitos e membros indicados do ente. E, por último, o Comitê de Investimentos. Hoje, o Comitê de Investimento ele é composto por 3 servidores indicados pelo Conselho Deliberativo. E, hoje, a composição é a diretora-presidente, a diretora financeira e um membro encaminhado, decidido pelo Deliberativo. A gente lançou recentemente, para quem está acompanhando nas nossas redes sociais, um banco de capacitados para que a gente possa aumentar esse Comitê de Investimentos e melhorar a governança, tendo mais servidores atuando nessa frente de investimentos. A ideia é que, para o próximo semestre, a gente consiga mudar de 3 para 5 integrantes. Então, acompanhem as redes para a gente estar postando, para vocês participarem da gestão da Previdência conosco. Então, aí agora eu passo para os dados do relatório de governança de 2025. Aqui nessa tela tem um QR Code que vocês podem utilizar para acessar o próprio relatório em seu teor integral. Ele já está disponível no nosso site. O relatório ele passou por aprovação tanto do Conselho Fiscal quanto do Deliberativo e ele está composto de todas as atividades durante o ano de 2025 inteiro. O ano de 2025 foi um ano de revisão de procedimentos no Itupeva Previdência. Desde que nós assumimos o Itupeva Previdência lá em 2015, para a gente conseguir fazer a governança, para a gente conseguir saber como trabalhar no Itupeva Previdência, a gente adotou como prática o Manual de Governança do Progestão. Então, o Ministério da Previdência tem esse programa institucional, onde tem várias ações, vários indicadores que a gente pode utilizar para melhorar a governança, para dar transparência e sustentabilidade no regime de previdência. Então, desde o primeiro ano que a gente está na Previdência, a gente adotou esse manual como bíblia de trabalho mesmo. Então, é muito importante conhecer o programa para ver se a Itupeva Previdência está conseguindo alcançar as metas. Em 2025, nós fizemos a revisão de todos os procedimentos para a mudança de nível de governança. O manual ele propõe 4 níveis. Pela maturidade do Itupeva Previdência, quando nós fizemos a certificação inicial, nós fomos certificados de nível 1, e agora, recentemente, em 26, a gente conseguiu a mudança para nível 2. Mas tivemos que trabalhar o ano de 2025 inteiro, revisando todos os procedimentos e juntando toda a comprovação que nós éramos aptos à mudança de nível de governança. Então, agora eu passo para os dados concretos para falar para vocês.
Eu separei os dados para apresentar por departamento, para ficar mais claro essa segregação de atividades internas. Então, no departamento administrativo, que trata da gestão de pessoal, o que nós temos lá? Em 2024, nós fizemos toda a contratação da banca de concurso público e para conseguir efetivar servidores na própria autarquia. Até 2025, o nosso quadro de funcionários era todo feito com servidores cedidos do ente. Então, todas as pessoas que estavam trabalhando lá tinham vínculo efetivo com a prefeitura. Não são servidores efetivos do Instituto de Previdência. Agora, em 2025, nós conseguimos efetivar 3 servidores através de concurso público e a expectativa para os próximos meses é de conseguir dobrar isso e fazer a convocação de mais 3 servidores. Aqui eu tenho a demonstrativo para vocês do nosso quadro de pessoal. Então, nós temos na nossa legislação a existência de 10 cargos de provimento efetivo e hoje estão ocupados 3. E em comissão, que é a diretoria executiva, são 4 e os 4 estão ocupados, que é a própria diretoria. Então, em todo o nosso quadro de funcionários, nós temos 14 vagas existentes e 7 vagas ocupadas. E, além disso, nós temos 2 servidores cedidos pela prefeitura, compondo uma equipe de 9 pessoas para fazer todo esse trabalho que eu vou demonstrar para vocês. A gestão operacional administrativa do Instituto, ela conta com 27 contratos de manutenção. Então, a diretoria faz a contratação, a precificação, a renovação, a solicitação de todos esses 27 contratos. São contratos de prestação de serviço de contabilidade, de serviço de software, sistema para fazer o cálculo de aposentadoria, sistema para a gente fazer apuração de atividades administrativas, perícias médicas, locação de carro. São vários serviços que a gente tem para fazer todo o administrativo, e essa manutenção é feita dentro do departamento administrativo. Os processos administrativos que são gerenciados internamente, a gente nota que ele vem a cada ano sofrendo um acréscimo de um volume necessário para as nossas atividades. De 24 até 25, a gente teve um aumento de expediente administrativo de mais de 22%. O que significa isso? Que as atividades administrativas estão aumentando muito, o que justifica a contratação de novas pessoas para que esse trâmite administrativo aconteça o mais rápido possível, principalmente na concessão de benefícios. A gente hoje conta com 2 pessoas para fazer todo o trâmite de concessão de benefício e a gente tem o prazo máximo de até 60 dias. Então, a gente preza pela celeridade na questão de resposta ao servidor. Dentro do departamento administrativo também nós temos as questões de ouvidoria e transparência. A ouvidoria, ela agora funciona dentro de um botão no próprio site da prefeitura. Tem lá as questões do atendimento ao cidadão, que tem o ESIC e a ouvidoria. Então, a pessoa pode entrar, fazer o cadastro, mesmo que anonimamente, ela consegue fazer as reclamações, os apontamentos, elogios, o que ela entender lá pelo canal da ouvidoria. E isso a gente também apresenta para as nossas auditorias, tanto de progestão quanto de Tribunal de Contas, se a gente atende toda essa parte de legislação, né, que legislação de processamento de dados, transparência. A gente consegue fazer tudo por esses canais que a gente usa dentro do programa da prefeitura. E de transparência, a gente tem o nosso site, onde tem todas as informações, tanto as que eu estou passando para vocês agora e outras mais dos anos anteriores também. No departamento previdenciário, a gente tem as informações referentes à quantidade de vidas que a gente toma conta, né? Então, a gente tem lá, vinculados ao regime de previdência, 2.146 vínculos que contemplam os servidores ativos, os aposentados e os pensionistas. Então, nós temos 1.988 estatutários vinculados ao nosso regime, ex-servidores, né, que já se aposentaram, 118. Esses dados são de base de dezembro de 2025. Agora, em maio, já são outros números. Então, eu estou apresentando aqui os dados final de dezembro de 2025. E de pensões, 24.
Para fazer o gerenciamento de toda essa base de segurados, a gente fez o pagamento de 6,85 milhões em 2025. E aí depois a divisão aqui para vocês verem quanto a gente tem de custo, né, na Previdência. Hoje a Previdência custeou em 2025 de aposentadorias 12 meses mais o abono de final de ano, 5.227.000, e de pensão 1.624.000, que soma aí os 6,85 milhões. Em 2025, foram concedidos 38 benefícios de aposentadoria e pensão. Então, foram, no total, 2 pensões por morte e depois os benefícios de aposentadoria, que aí eles se subdividem entre aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e idade, especial do magistério, compulsória ou de invalidez. A gente verifica que a maior quantidade de benefícios concedidos são de aposentadorias por tempo de contribuição e idade. Esse tipo de benefício ele contempla o tempo de contribuição do servidor e a sua idade. Então, conjuga 2 itens, 2 requisitos. Mas muita gente também se aposentou só por idade, que é aquela pessoa que não tem o tempo suficiente para se aposentar, mas já tem a idade da legislação. Então, ela pode fazer essa opção do que ela consegue se aposentar. De atendimento ao servidor, a gente faz um mapeamento lá de quanto a gente atende de pedidos, de solicitações. Então, a gente tem crescente também essa quantidade de atendimentos. Cada vez que vai passando o ano, um ano após o outro, as pessoas vão chegando mais próximas à aposentadoria e elas ficam fazendo essas simulações cada vez mais para verificar se é interessante ou não. Porque as aposentadorias, salvo a compulsória e a invalidez, elas são voluntárias. Elas vão pedir aposentadoria quando elas entenderem que é conveniente e oportuno para elas. Salvo a compulsória, porque a compulsória acontece aos 75 anos, aí o servidor fez 75 anos, ele nem tem a opção mais de permanecer, ele é compulsoriamente aposentado. E a invalidez, que ela decorre de uma moléstia que o servidor tem, ela não consegue mais trabalhar, e ela é aposentada por invalidez. As demais são voluntárias. Eu gosto sempre, para a gente entender como é que estão os dados atuais, trazer um pouco dos dados do passado também, porque aí eu venho aqui e falo para vocês, nós temos 118 aposentadorias e nós temos 1.988 servidores ativos vinculados ao regime. Tá, mas isso é bom, isso é ruim? É difícil de a gente entender quando o dado é colocado de forma isolada. Então, trazendo aqui a linha do tempo para vocês, eu consigo demonstrar que lá em 2017, que é um ano após a implantação do regime de previdência, a gente teve 2016 inteiro o processo de migração, né? Então, cada mês foi feita a migração dos servidores, e em 2017 a gente teve o primeiro momento onde a gente sabia quantos servidores eram estatutários. Então, a gente sabe que lá em 2017, quando teve essa primeira consolidação de dados, a gente tinha 1.282 servidores. A gente já consegue perceber que de lá para cá, que são quase 10 anos, a gente teve aí um acréscimo de 700 servidores efetivos. Mas aí a gente pula para 2022, que foi um momento onde teve muitas contratações na administração, que a gente conseguiu também ter esse olhar de saber que a gente tinha ali 1.739 servidores. Aí, dali para hoje, a gente teve um acréscimo de 170 servidores, mais ou menos. Então, a gente consegue entender o quanto é hoje ter 1.980 servidores. É bastante. Se vocês forem pensar que em 10 anos, praticamente 8 anos, a gente cresceu mais de 50%. Então, o município está crescendo, está aumentando, e o Instituto de Previdência está cada vez com maior demanda para fazer a assistência dos seus servidores. Da mesma forma, também gosto de trazer essa evolução da quantidade de aposentadorias concedidas no ano. Porque aí a gente pensa assim, mas tem 118, isso é muito, isso é pouco. Então, posso dizer que é pouco. Pelas pessoas que poderiam estar aposentadas, não são tantas. Porque, como tem essa voluntariedade, as pessoas acabam optando por ficar na ativa ou ter o abono de permanência.
Então, a gente consegue verificar que está crescendo a quantidade de pessoas que estão se aposentando. Então, de junho de 2021, lembrando que a gente concedeu as primeiras aposentadorias em 2021 por conta da carência de 5 anos que tinha no ato da migração. Então, no primeiro ano, em junho, a gente teve 4 aposentadorias e fechou o ano de 2021 com 15. 4 anos depois, 21, 22, 23, 24, 5 anos depois, a gente tem mais 100 pessoas. Então, a gente tem aí uma média por ano de crescimento de quase 25 pessoas a mais. Então, a expectativa que a gente faz. Previdência é pensar futuro. Então, a gente tem sempre essa base de dados para fazer projeções, para entender o que vai acontecer daqui 4, 5, 10, 15, 30 anos. Porque previdência é isso, é pensar no que vai acontecer no futuro. Outro dado, pensão por morte. A nossa primeira pensão por morte foi em 2020, e a gente chegou em 2025 com 24 pensões. Então, também, o evento morte não é um dado diferente da aposentadoria voluntária, que a gente consegue fazer muita previsão. O evento morte não é algo que você consegue detectar, mas a gente consegue verificar padrões. O estudo atuarial, quando ele faz para a gente, ele verifica as médias. Então, ele coloca médias até mesmo para a questão de eventos morte no nosso relatório. E aí a gente vai acompanhando para verificar se tem algum desvio daquilo que se entende normal de acordo com as métricas atuariais e de cálculos que eles fazem lá. Então, é só um acompanhamento do que acontece. De valores, eu posso dizer para vocês que a nossa folha de pagamento ela está crescendo de uma forma mais rápida, porque tem um diferencial na questão da pensão por morte, que até gera, às vezes, alguns comentários e brincadeiras, porque o servidor, quando ele vem a óbito, estando em atividade, ele traz para a sua remuneração, para o benefício, a última remuneração, enquanto ele estava da ativa. Ao passo que, se ele tiver aposentado, ele tem já a redução, né, que é normal quando se aposenta. Então, a gente, às vezes, até ouve as pessoas fazerem essa comparação, que tem mais um impacto da pessoa no óbito da ativa do que no óbito do aposentado. E aqui a gente vê que a maior quantidade de pessoas que têm a pensão por morte do Itupeva Previdência estavam na ativa, por isso que a folha ela é tão maior, assim, é só para fazer a justificativa. Concluindo as questões de evolução, né? Esse gráfico acho que é um dos mais relevantes para a gente, porque a gente consegue verificar desde o primeiro ano de concessão de benefício até hoje como que está sendo exponencialmente crescente a concessão de benefício do Itupeva Previdência. O Itupeva Previdência ele começa a verificar logo um encontro de contas entre contribuições recebidas e valores a pagar. Isso vai ficar um pouquinho mais claro no próximo slide para frente, que eu vou explicar um pouco melhor. Mas vale a pena olhar com bastante cuidado esse slide, porque a Previdência ela é isso, ela vai sempre acumular mais aposentados, mais benefícios, mais pensões, que é o futuro. O aposentado, hoje, a média dele de sobrevida é de mais de 25 anos. Então, a gente também tem esse dado de entender que a pessoa se aposenta e ela vai ficar aqui na folha de pagamento vários anos ainda. Então, muitas das coisas que nós propomos na Previdência é pensando nos efeitos a longo prazo. Tá? Outra questão que é bastante relevante para a gente fazer projeções e fazer os acompanhamentos são as questões de abono de permanência. O abono de permanência ele é o reconhecimento do direito adquirido do servidor, onde ele já cumpriu todos os requisitos para aposentadoria, mas ele opta por ficar em atividade. Então, ele já tem idade, ele já tem tempo de contribuição, ele já tem tempo no serviço público, ele já cumpriu todos os requisitos. Mas ele não quer se aposentar, ele não quer ficar em casa, ele quer continuar trabalhando, e é uma opção dele fazer isso. E aí, o que ele faz? Ele pede esse reconhecimento que ele já cumpriu todos os requisitos, o Instituto de Previdência emite uma certidão para ele de abono de permanência, ele leva até a prefeitura ou até a Câmara, é o órgão que faz essa complementação, e o órgão faz o pagamento para ele de um abono de permanência. Aí algumas pessoas falam assim, a gente deixa de pagar a contribuição previdenciária. Não é isso que acontece.
O que acontece é, você paga a previdência normalmente, como é feito, tem lá no seu contra-cheque o desconto dos 14%. Contudo, o abono permanência ele tem um valor equivalente à sua contribuição previdenciária. Então, aí, a hora que você olha, como são os mesmos valores, dá a impressão que não paga mais, mas paga. A questão é que você tirou de um lado e colocou do outro. Isso fica bem visível na hora que você se atém ao imposto de renda. O imposto de renda, ele faz essa diferenciação, porque da contribuição previdenciária não desconta, mas do abono desconta o imposto de renda. Então, o valor final é diferente. Então, só ter bem claro essa questão. Não deixa de pagar a previdência, simplesmente você passa a receber um abono que tem o mesmo valor, que é a mesma equivalência financeira. Tá? O que é mais relevante para a questão de projeções de planejamento de Itupeva Previdência? Nós, até hoje, já emitimos 90 certidões, ou seja, nós já admitimos que 90 servidores têm direito de aposentadoria. Desses 90, 27 já optaram por se aposentar, mas tem 63 que ainda não se aposentaram, eles estão na ativa trabalhando. 63 que podem acordar amanhã e ir até o Instituto de Previdência e pedir aposentadoria. Agora, note, temos 118 no total. Imagine o impacto que isso teria na Previdência se 63 pessoas passassem a ser aposentadas em um mesmo mês. A gente teria um acréscimo de folha de pagamento de mais de 50%, 44,36%, está aqui o percentual para vocês, rapidamente. Então, a gente tem, a gente monitora também essa questão para ir acompanhando e fazer intervenções caso aconteça isso. É difícil acontecer, isso também é levado em consideração, existem padrões, né, que os atuários indicam que normalmente os servidores ficam, após a certidão de abono de permanência, 2 a 3 anos a mais no serviço, então a gente consegue fazer um monitoramento sobre isso também. Depois a gente passa para as questões financeiras, as questões de arrecadação, que é bastante relevante esse assunto, né? As questões financeiras. Então, eu trouxe para vocês os dados em separado do Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário. Lembrando que sempre tento trazer nas audiências públicas para vocês também os conceitos de como é feito as separações dos dinheiros dentro da Previdência, para a gente conseguir entender qual é o impacto também em cada fundo das determinadas situações. Então, aqui o que a gente tem, o plano previdenciário, que ele é composto pelos servidores mais recentes, né? A nossa data de corte aqui é 30/4/2019. Então, nós temos no Fundo Previdenciário servidores vinculados que ingressaram no serviço público após 30 de abril de 2019 e no Fundo Financeiro antes disso. Para fins de recebimento das contribuições previdenciárias, em 2025, nós recebemos 41 milhões. Foi esse o valor repassado, tanto de contribuição patronal, tanto de contribuição descontada do servidor público. Para complementar a questão de arrecadação, nós temos também o Comprev. O Comprev ele é um convênio feito com o INSS que visa a fazer a remessa dos valores recolhidos quando nós éramos CLTistas. Então, quando nós tínhamos o vínculo com o INSS, os nossos recolhimentos iam para lá. Quando vocês fazem a aposentadoria no Itupeva Previdência e trazem a CTC, essa CTC é o documento hábil que a gente vai solicitar para o INSS essa compensação previdenciária, porque o Itupeva Previdência faz o pagamento integral das aposentadorias, contudo, cota parte deveria ser feito o pagamento pelo INSS. Então, nós solicitamos para eles essa cota parte. Dos primeiros benefícios que foram concedidos lá em 2021, nem todos foram ainda homologados pelo Tribunal de Contas e nem todos tiveram autorização de complementação do INSS. A nossa primeira complementação foi no final de 2024 e o primeiro ano que nós recebemos completamente foi 2025, que é referente a 20 processos de aposentadoria. Então, voltamos lá. Nós temos hoje 118 benefícios no final de 2025, né? Só que só desses 18 só tinham sido autorizados para pagamento de Comprev 20. E aí a gente tem aqui as questões dos fundos também, então nós recebemos
por volta de R$500 mil de compensação. Os valores eles vão entrando mensalmente de acordo com o que eles vão autorizando lá, mas não é imediato. Então, as aposentadorias feitas em 2021, nós tivemos todo o pagamento, 21, 22, 23, 24, e só em 25 a gente teve a cota parte autorizada pelo INSS de alguns processos. Outro dado relevante do Departamento Financeiro são as execuções orçamentárias de receita. Então, a gente faz a nossa parte do orçamento, encaminha para a prefeitura para fazer tanto a LDO quanto o LOA e também o PPA, e eles consolidam as nossas informações no projeto que é aprovado na lei do município. E a gente precisa fazer o acompanhamento dessa execução. O orçamento ele tem que ser focado em planejamento também, e aí eu trago aqui para vocês o dado de aderência do nosso planejamento. Então, 95% do nosso planejado foi cumprido em 2025 em relação a recebimento de receita. Aqui faltou um pouco de Comprev. Taxa de administração, da mesma forma, o que a gente tinha planejado receber, o quanto a gente recebeu. Taxa de administração é quanto tanto a Câmara Municipal quanto a Prefeitura repassa para que a gente faça a administração da autarquia. E inclui nessa questão da receita os rendimentos de investimento. Os investimentos eles ficam lá nas contas de investimento parados. Quando chega o momento de a gente fazer um resgate total de um fundo, ele entra para a contabilidade como execução de receita. Ele entra na receita só neste momento, quando a gente faz essa retirada do fundo. Esse dinheiro ele não foi gasto de nenhuma forma, ele simplesmente foi feito uma retirada e aportado em outro local. Em relação à execução orçamentária de despesa, aqui são os pagamentos, de aposentadoria, de pensionistas, tanto do Fundo Financeiro e Previdenciário e também do custeio administrativo. Aqui, a gente sabe que a gente não teve uma aderência relevante em relação ao planejamento e execução. Até foi um apontamento do Tribunal de Contas, porque a gente faz esses planejamentos de forma segregada, separada, Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário e custo administrativo. Qual foi a discrepância aqui? Quando nós fizemos o planejamento de despesa para fins de pagamento de aposentadoria, para fins de pagamento de benefícios, nós utilizamos como base o nosso atuarial. O nosso atuarial ele prevê a quantidade muito acima, muito superestimada de quantidade de servidores que viriam se aposentar. E isso não se provou ao longo dos anos. O que se provou é que as pessoas não querem se aposentar, não estão tendo essa iniciativa de se aposentar. Então, o nosso planejamento, que era ter orçamento para pagar todos aqueles que viessem a querer, não deu certo. Então, mas aí a gente justificou para o tribunal fez uma recomendação para a gente ajustar o orçamento. E para 2026 nós mudamos a metodologia de planejamento e alinhamos com a recomendação do tribunal. Por isso que a gente teve aí um descasamento em relação ao planejamento e à execução nessa questão de pagamento de benefícios. O nosso patrimônio, ao final de 2025, nós acumulamos 332 milhões em relação aos fundos, tanto previdenciário quanto financeiro, aquisição de títulos públicos e a taxa de administração. Então, a gente tem segregado isso na nossa carteira de investimentos de formas separadas. Fica muito destacado esses valores, porque a gente só pode usar fundo previdenciário para fazer pagamento de quem está no fundo previdenciário. Financeiro para o financeiro. E títulos públicos têm essa diferenciação porque ele tem vencimentos diferentes. Nós fizemos os aportes em títulos públicos e eles têm vencimentos de 2026 até 2045. O que significa esses vencimentos? Significa que esse dinheiro ele está em títulos públicos do governo federal e nós só vamos ter liquidez desses títulos nessas datas de vencimento, ou seja, 2026, 27, 28, 30, 32, 40 e 45. Então, só nessas datas a gente vai ter essa disponibilidade financeira. E, em contrapartida dessa questão de ter essa disponibilidade financeira, nós temos boas rentabilidades. As nossas rentabilidades de títulos públicos, elas são
de 7% a 10% de rentabilidade ao ano. Então, o que vale a pena ter esse dinheiro em título público são as rentabilidades que elas retornam para a nossa carteira. Eu gosto também dessa questão, né, de fazer o histórico para a gente entender também, tá? Nós temos 332 milhões, e isso é muito, isso é pouco, isso é quanto? Isso é legal. Então, nós começamos lá em 2016, foi um ano de bastante tumulto, onde os dados não estavam consolidados, e o primeiro ano, de fato, onde a gente começou a receber contribuições foi 2017. Em 2017, a gente fechou o ano com 17 milhões em caixa, e agora, tantos anos depois, a gente teve aí um acumulado de mais de 1.800% de crescimento de patrimônio. A Itupeva Previdência ainda está em fase de acumulação de recurso. Então, a gente às vezes ouve, a Itupeva Previdência está quebrando, vai quebrar. Não. Quando a gente propõe alguma medida para equacionamento de déficit, a gente está fazendo medidas pensando no futuro. Hoje, a Itupeva Previdência tem suficiência financeira, tem equilíbrio atuarial, está muito bem. Né? Isso consta em todos os relatórios técnicos que nós temos no nosso instituto. Então, é muito interessante a gente ver a evolução que aconteceu de 2017 até hoje, e esse acúmulo de recursos. E a gente ainda encontra-se nessa fase. O que é esse acúmulo de recursos ainda? Então, o que a gente tem de dados? A gente tem que a receita, aquelas contribuições que nós recebemos da prefeitura, ela hoje está na casa de 3.360.000. Então, todo mês a gente recebe, tanto Câmara, quanto Prefeitura, quanto até as retenções do próprio Instituto, o acumulado de 3.360.000 reais. E a gente paga de despesa 500 mil, mais ou menos, aposentadorias ali na casa dos 450, de pensão 130, que é o que a gente gasta no mês. E isso gera um superávit financeiro no mês de aproximadamente 2,8 milhões. E esse dinheiro ele serve para fazer a nossa reserva. Então, a gente ainda está crescente nessa questão de arrecadação de patrimônio, porque a maior parte do nosso patrimônio, do que a gente recebe de contribuição no mês, paga as nossas contas e ainda sobra para a gente fazer essa reserva. Mas vai chegar um dia que a quantidade de pagamento que a gente tem para fazer vai ser igual, e depois vai chegar um momento que vai ser maior. E aí a gente vai ter que estudar mecanismos de como a gente vai fazer o pagamento dessas contas. Aqui é esse panorama. A gente tem aqui essa crescente de contribuições, de acúmulo, porque a nossa contribuição hoje ela é maior do que o que a gente faz de pagamento. Então, a gente consegue fazer esses investimentos, fazer essa reserva financeira para pagamento de benefício futuro. Sobre o parcelamento de débitos, né? O parcelamento também é um dado que entra de receita no Instituto, e nós tivemos, ao longo dos anos, muitos parcelamentos. Desde 2017, tanto é que em 2016 ficaram muitas pendências, né? Como eu já falei várias vezes aqui, que a gente não teve dados consolidados em 2016, e 2017 que a coisa começou a andar. Então, desde 2017 até o presente, foram feitos muitos parcelamentos. O último parcelamento aprovado foi em 2024, e foram quitadas as parcelas, né, em 2025, restaram só 2 para serem feitas os pagamentos em 2026, e em fevereiro quitou tudo. Então, pela primeira vez, a Itupeva Previdência não tem parcelamentos em andamento para fazer a composição da arrecadação. Em 2025 foram pagos praticamente 3,5 milhões de contribuição, além das contribuições ordinárias, né, via parcelamento. Depois a gente entra aqui numa questão mais de governança mesmo, em relação a como que foram os trabalhos do Itupeva Previdência. Então, o Itupeva Previdência, com o seu conselho deliberativo, ele faz reuniões ordinárias mensais e extraordinárias quando tem uma demanda que é urgente, que a gente precisa avaliar. Então, em 2025, foram feitas 12 reuniões ordinárias, 1 extraordinária, todos os benefícios foram homologados, e os balancetes também foram homologados. Aí aqui eu trouxe detalhadamente as principais atividades do Conselho Deliberativo, que são muitas, porque tudo que a gente faz
na rotina do dia a dia, é apresentado para o conselho, é aprovado pelo conselho, ou é feita alguma recomendação de melhoria. Então, a gente trabalha muito lá em relação a essa estrutura de estar todo mundo trabalhando em conjunto. Os conselhos são todos certificados profissionalmente, então, para ser conselheiro do Itupeva Previdência, tem que fazer uma prova. Então, faça um curso de capacitação. E o Ministério da Previdência tem entidades certificadoras. Para ficar um pouco mais fácil de identificar, é um pouco como se fosse a OAB. Para ser advogado, tem que passar na OAB. Para ser conselheiro do Itupeva Previdência, tem que passar numa prova de certificação profissional. Só que o nome não tem uma sigla. É prova de certificação profissional de conselheiro de RPPS. Então, é um nome extenso, não tem a sigla, mas é a mesma questão. Tem que ter uma nota, e essas empresas são homologadas pelo Ministério da Previdência. Então, são provas bem robustas para serem feitas. Da mesma forma que o deliberativo, temos o Conselho Fiscal, que também participa atuante nas questões, que é essa triangulação que eu comentei com vocês já. Tudo que é o Conselho Deliberativo, ele faz a recomendação, ele faz a determinação, o fiscal tem que verificar se o que ele determinou está sendo feito. Então, é a mesma questão. Todo mês tem relatório para verificar, todo mês tem balanço para verificar, todo mês tem algo para fazer. Então, são rotinas que têm que ser feitas, porque senão a gente também não cumpre os requisitos de auditoria do Tribunal de Contas ou mesmo de certificação institucional do Progestão. Comitê de investimento. O comitê de investimento, ele, diferente dos conselhos deliberativo e fiscal, ele faz reuniões quinzenais. Então, são 2 reuniões por mês. Então, aqui vocês já conseguem verificar que pelo menos 48 reuniões obrigatórias o Itupeva Previdência tem que fazer, dos 22 dias úteis. Então, é mais ou menos esse o fluxo de atividade que a gente costuma ter lá. Só um ponto, 2026, o Conselho Deliberativo já fez 6 reuniões extraordinárias, porque o fluxo está aumentando, está crescendo, então a gente está demandando muito mais deles. Voltando aqui para o Comitê de Investimento, um ponto aqui que eu gostaria de ressaltar para vocês, que o foco do ano passado foi fundos de CDI. A questão da inflação alta, né, propiciou investimentos que tinham alta liquidez, alta segurança e grandes rentabilidades. Então, foi um ano muito bom, institucionalmente falando, para a Previdência. O controle interno do Itupeva Previdência, como que ele funciona, né? A nossa controladora tem um plano de trabalho, ela faz relatórios mensais de diligência mensal para verificar se os empenhos, as liquidações, a execução orçamentária, balanço, se a regularidade fiscal, está tudo feita corretamente. Então, ela mensalmente emite um relatório, como se fosse um relatório do Tribunal de Contas, com alertas. Ela fala, olha, presta atenção nisso aqui. E acontece, todos os nossos relatórios, incrível que pareça, tem alguma coisa que ela consegue enxergar, mas isso é muito bom para nós, porque a gente vai cada vez mais aprimorando a nossa governança. Depois disso, ela tem a consolidação desses relatórios mensais no relatório semestral. Então, ela faz esse primeiro alerta no mensal, a gente cumpre a recomendação dela e ela relata no relatório semestral tudo aquilo que ela deu de orientação e o que a gente cumpriu. Aí, no outro lado do slide, tem, no primeiro semestre, ela fez 23 orientações, das quais foram todas 23 atendidas, e uma recomendação a gente justificou o porquê que a gente entendia diferente dela. Nesse relatório também, ela faz os apontamentos trimestrais, que aí ela fez um plano de trabalho para tratar assuntos diferentes, que não são essas questões orçamentárias, tem a ver mais com investimentos, portal de transparência, que ela também faz essa verificação. E, ao final de todo esse trabalho, ela faz um relatório anual que acontece após essa audiência pública, que é um item de regularidade. Fez a audiência pública? Ok, então ela atesta a regularidade dos trabalhos anuais. Da mesma forma, no segundo semestre, ela fez 10 orientações e a gente justificou 6. Então, acontece isso. E todos esses relatórios, o relatório semestral e o anual, eles ficam no nosso site para a consulta de todas as pessoas. Então, quem tiver o interesse de ver a estrutura de um relatório, ver como é feito, quais são as nossas providências em relação a todos os apontamentos de controle interno, tem lá no nosso site.
esse trabalho do controle interno ele é de suma importância porque prepara a gente para receber o Tribunal de Contas. Então, quando o Tribunal de Contas vem, ele já vai direto no relatório dela e já faz o primeiro filtro e já sabe o que vai pedir para a gente depois. Então, nos auxilia bastante para fazer as prestações de contas do Tribunal de Contas de cada ano. Tá? Então, aqui é toda a parte de governança que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou passar para a apresentação da parte de investimentos. É uma parte mais sucinta. Aqui também tem o QR Code para vocês, para acompanhar o relatório na íntegra, com base em dezembro de 2025. Todos os dados, tanto de execução da política de investimento, quanto do relatório anual de investimentos, também estão no nosso site. A gente tem um canal do YouTube, onde tem a apresentação da política de investimento pela nossa consultoria. Nós temos uma consultoria de investimento que nos auxilia ali em todas as nossas reuniões, na tomada de decisão. Já adianto que nós não temos investimento no Banco Master. Então, se vocês tiverem interesse, entrem lá no nosso site, vejam a apresentação que foi feita da nossa política de investimento. A política de investimento ela é sempre aprovada no ano anterior. Então, a política de execução em 2025 foi aprovada em 2024. Ao longo de 2025, a gente acompanha todos os índices, todas a legislação voltada para a RPPS, porque para fazer investimento no RPPS também não é igual ao investimento de uma pessoa física. A gente não tem a possibilidade de fazer de forma direta a compra de um monte de investimentos. A gente segue rigorosamente padrões da CVM, da portaria do Ministério da Previdência, então a gente tem limitado em várias questões, é bem rigoroso o processo. A nossa carteira de investimentos consolidada em 31 de dezembro de 2025, de 332 milhões, e esse valor está subdividido em classes de ativos. Então, a gente tem ativos de renda fixa, de renda variável, a gente tem estruturados, exterior e fundo imobiliário, cada um com seu percentual. A nossa maior concentração é em renda fixa, que são, normalmente, investimentos de mais segurança e mais liquidez, são mais seguros de fazer, diferente um pouco da renda variável, que a gente tem a oscilação da bolsa, a bolsa de mercados, e também questão de exterior, porque os investimentos do exterior demandam muitas questões de valor de dólar, como é que está na questão de exterior. Então, vocês verificam que os percentuais são menores em relação da renda fixa, até mesmo o fundo imobiliário. E por que eles existem, né? Se eles são tão... não são seguros. Não é que eles não são seguros, eles são mais voláteis, mas faz parte de ter uma carteira de investimento a diversificação. Então, a gente tem uma predominância, porque nós temos o perfil de conservador, mas tem que ter essa diversificação, porque isso estrutura a nossa carteira e faz com que as coisas se equilibrem, né? Às vezes uma coisa não vai bem no cenário doméstico, mas vai bem no cenário exterior, e as coisas vão se equilibrando. Então, tem um ditado que é muito dito, né, para quem faz investimentos, é que não deposite todos os seus ovos na mesma cesta. E é essa estrutura aqui, onde você tem uma maior concentração e onde você tem mais segurança, mas você também tem uma exposição aonde tem uma rentabilidade maior para fazer essa diversificação. O enquadramento da política de investimento, ela é com base na resolução do Conselho Monetário Nacional, resolução CNMN de 4.963 de 2021, e por conta de nós sermos, em 2025, nível 1 de progestão, a gente tinha os limites de alocação. Então, a gente não pode alocar o percentual que a gente quer, a gente aloca o percentual que a gente pode. Então, a distribuição da nossa carteira para a gente fazer toda essa aderência da política de investimentos. Aqui tem a questão da renda fixa, esses foram os limites que nós utilizamos de renda fixa, e os tipos de fundos, né, porque cada tipo de ativo que a gente compra, ele é enquadrado num item da resolução, a gente tem que observar essa diferenciação também. Aqui a parte da renda variável e de exterior também, observando os limites da política de investimento e os valores
que a gente poderia aportar. Então, dos 332 milhões do total da carteira, 58 estavam no segmento de renda variável exterior. Aqui os valores para vocês terem a informação do quanto estava em cada item da resolução. A rentabilidade de dezembro ela foi bem legal para vários segmentos e, em especial, para exterior. O dólar, né, teve uma valorização muito alta em relação ao real no final do ano, diferente de agora. Então, a gente conseguiu ter uma valorização expressiva no final do ano, de acordo com o momento que a gente estava vivendo lá em dezembro. O cenário econômico ele muda diariamente, então a gente tem esse acompanhamento, tem a consultoria para nos auxiliar, porque lá em dezembro o dólar estava muito à frente do real. Hoje ele já não tem o mesmo peso que ele tinha lá. Então essas coisas vão mudando muito e a gente tem que fazer esse acompanhamento. Em 2025, nosso patrimônio cresceu em torno de 31,7%. Nós começamos o ano de 2025 com 250 milhões e fechamos o ano com 332. Em relação a essa movimentação, que foi aí quase 80 milhões num ano, a gente teve de retorno de investimentos quase 39 milhões e de contribuição, de recebimento de contribuição por volta de 41 milhões. Então, esse acúmulo de patrimônio que a gente teve em 2025, que é expressivo, né, quase 80 milhões a mais em conta, a gente deve em relação ao cenário econômico, que teve uma rentabilidade muito favorável para nós, e também ao cumprimento do pagamento das contribuições rigorosamente em dia. Aqui a informação de quais são as instituições que a gente trabalha. Então, a gente tem administradores de fundos de investimentos, gestores de fundo de investimento, custodiantes, que é onde ficam, né, o nosso título público, e distribuidores de fundos. Todos esses instituições financeiras, todas essas instituições financeiras passaram por um processo de credenciamento, que é aprovado inicialmente pelo Comitê de Investimentos e homologado pelo Conselho Deliberativo. Então, é feita uma análise de documentação para verificar se eles possuem as certidões de regularidade financeira, tributária, fiscal, se o contrato social, se o registro na CVM está válido. Então, é feito todo um mapeamento criterioso para ser aprovado para que a gente possa trabalhar com essas instituições. Então, essas 25 instituições estão aptas hoje a trabalhar com a Itupeva Previdência. Como que é a governança, né? Como é que funciona ali? Em 2025, como a gente fez todo o mapeamento de atividades por conta do programa de progestão, nós manualizamos também o processo de investimentos. O processo de investimentos hoje, ele tem o passo a passo num manual, onde qualquer servidor que venha a trabalhar com a gente ou queira fiscalizar os investimentos vai conseguir identificar qual é o passo a passo correto para conseguir chegar no investimento de uma forma regular. E, contrapondo a isso, nós temos um calendário de atividades, que é onde ela vem e fala, vai fazer tais e tais ações para verificar se tudo o que foi manualizado está sendo cumprido. Então, todo mês é feito todo o passo a passo de acordo com o manual e é emitido um calendário de atividades comprovando que cada passo a passo foi feito. Esse calendário de atividades é encaminhado para o Conselho Deliberativo para a homologação. Então, tudo que é feito pelo Comitê de Investimento é transparente para todos os conselheiros. Tá, então, como que é o nosso fluxo de governança lá, para fins de investimento? A gente tem um Comitê de Investimento que faz a análise e delibera o que vai ser feito. A gente pede os relatórios de acompanhamento para a consultoria, então a consultoria nos auxilia nas questões mais de legislação, nas questões de enquadramento normativo, e depois é passado para o Conselho Deliberativo já essa conclusão do que foi concluído desses dois momentos. E o Conselho Fiscal verifica se o que a gente fez está correto, se está tudo, ele vem, tá. E o controle interno, ao final, verifica se os demais fizeram as suas atribuições. E depois a transparência. Então, todo mês é publicado no nosso site o relatório mensal de investimentos, onde tem todos os fundos, todas as instituições financeiras, todas as rentabilidades, todos os resultados. E trimestralmente, a gente, além de publicar no site, publica no Diário Oficial também.
Então, a gente tenta passar a transparência de todas as formas que a gente consegue. E, além disso, também publicamos os resultados nas redes sociais, no Instagram, para que chegue a uma maior quantidade de pessoas os nossos resultados de investimento, além dos dados de governança também. Na conclusão aqui em relação aos investimentos, o que eu tenho para falar para vocês? Então, a gente chegou ao final de 2025 com 332 milhões, tivemos um crescimento patrimonial de mais de 31%. A nossa rentabilidade, para a gente conseguir aqueles quase 40 milhões, ela alcançou 14,79% de rentabilidade no ano. Então, a nossa rentabilidade, por conta daquela separação, de segregação de fundos, a gente conseguiu uma boa rentabilidade no ano. Ela superou a nossa meta atuarial, que é o valor estipulado como mínimo para a gente ter um conforto de equilíbrio atuarial e financeiro em mais de 5 pontos percentuais. Todos os nossos enquadramentos de legislação foram 100% verificados. E a gente tem 25 de instituições financeiras parceiras. E volto a dizer, não tivemos nenhuma empresa vinculada ao Banco Master, que acho que é a maior preocupação que teve nesses últimos tempos. Então, aqui eu também encerro a questão dos investimentos e passo para o último tópico da nossa prestação de contas, que é a parte de avaliação atuarial. Também ela é mais sucinta, está quase acabando. Aqui também a gente tem a questão do nosso QR Code, para vocês verificarem o nosso relatório atuarial. Todos os dados, detalhadamente, estão lá no nosso relatório. É um relatório bem completo, com todo o detalhamento, que mostra que nós temos saúde financeira e atuarial, nós estamos equilibrados, nós não temos nenhuma perspectiva de quebrar, né? Essa palavra que a gente ouve. A Previdência vai quebrar. Não, não vai. Todas as proposituras que nós fazemos têm só o cunho de fortalecer a nossa governança. Quando a gente enxerga uma oportunidade, a gente quer fazer ela valer. Além do nosso relatório atuarial, tem também no nosso YouTube a apresentação atuarial técnica do nosso atuário, para vocês acompanharem. Então, o nosso atuário veio até Itupeva, fez a apresentação do nosso relatório de governança, e essa apresentação está disponível também lá no canal do YouTube, na íntegra, para todo mundo acompanhar. Tá? Quando a gente fala de atuarial, a primeira informação que a gente tem que ter na cabeça é que nós temos 2 fundos. A gente tem o que a gente chama de segregação de massa. Então, a gente tem um regime financeiro e um regime de capitalização. Isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Então, a gente pega lá os nossos 1.980 servidores e divide ele em 2 grupos. Por que divide? Porque um pessoal que é mais antigo, ele tem uma folha de... ele tem toda uma metodologia diferenciada. Eles são mais... têm uma idade mais avançada, eles têm uma remuneração maior, eles estão mais próximos de aposentar, eles têm toda essa condição diferenciada. Então, se divide esse grupo dessa forma, os mais antigos e os mais novos. Qual que é essa data? 30/4 de 2009. 2009? Não, 2009 mesmo? Não sei por que aqui eu achei que era 19, mas 19 é a emenda constitucional, né? São muitas datas para lembrar. Então, a data de corte é essa, 30/4 de 2009. Então, o que a gente tem? A gente tem um regime de capitalização, um fundo capitalizado. O fundo capitalizado, o que ele é? Ele é quando todo o dinheiro que é recebido é investido e ele se torna autossuficiente. Todo o dinheiro investido, ele rentabiliza um montante que é o suficiente para pagar toda a sua obrigação. Tanto é que nosso atuarial identificou um superávit de 18 milhões no fundo de capitalização. Então, para esse fundo de capitalização, onde a gente tem 1.434 servidores e a gente tem dos 332, 215 vinculado a ele, então a gente tem superávit e é um fundo que ele é autossuficiente, a gente não tem que se preocupar com ele. A preocupação nasce no fundo de repartição, que o fundo de repartição, ele é regime de caixa, ele é de competência. Então, o que acontece aqui? O dinheiro que tem lá, ele vai servir para pagar a obrigação. Diferente do de capitalização, sempre que há um novo admitido no serviço público,
a quantidade de vidas aumenta. Então, esse 1.434, ele pode ser 1.500, 1.600, de acordo com que vai subindo a quantidade de contratações. Já no de repartição, não. Esse 629 tende a zero. Aqui não entra ninguém. Aqui vai sempre aposentando e diminuindo. A gente só vai ter obrigação. Mas é um fundo onde a gente vai ter benefícios maiores, onde a gente vai ter mais servidores para fazer o pagamento. E o que vai acontecer com esse fundo? Ele vai tender a zero. E aí, neste momento que ele tender a zero, quem que é o responsável de fazer o pagamento dessa folha de pagamento? A prefeitura, né? Então, ó, vai chegar o momento que os 1.500 funcionários do de capitalização vão estar ok, voando lá com o dinheiro deles, mas o de repartição, ele vai faltar dinheiro. E aí é o momento que a prefeitura vai ter que intervir e fazer aportes. Então, tem que ficar bem diferenciado essa questão da segregação de massa. Quando a gente faz estudo da nossa base de servidores, a gente teve aqui a avaliação de 2.063 segurados. Aqui entra os ativos, os aposentados e os pensionistas, porque precisa identificar quanto tempo o Itupeva Previdência vai ter de responsabilidade para pagar esses benefícios. Então, a gente tem todas as vidas aqui, os ativos e os inativos. Aqui, o que a gente consegue observar? Que no plano onde a gente tem uma capitalização, é onde eu comentei com vocês que ele é autossuficiente, a média de idades de servidores é de 44 anos e a média de remuneração desse servidor é de R$5.000, R$5.300. E aí, a hora que a gente vai lá para o plano financeiro, a gente tem a diferenciação, onde a média de idade é de 53 anos, ou seja, muda. No plano que ele é autossustentável, os servidores têm em média 44 anos, ou seja, ele vai contribuir muito mais anos, de 44 no mínimo até os 60. E depois, já no plano de repartição, a média é de 53 anos, ou seja, aqui já tem uma diferença de 9 anos que ele vai recolher a menos. Então, a gente vai ter uma insuficiência financeira aqui. E a mesma coisa na questão de pagamento de benefícios. No de capitalização, a gente tem uma idade média de servidores aposentados de 64 anos, num recebimento de benefício de R$3.000. E lá no de repartição, a idade está equivalente, mas o valor do benefício sobe R$1.000, ou seja, a gente paga mais e eles recolhem menos. Então, são os indícios que vai faltar dinheiro nesse plano. Quando vai faltar? A gente estima pelo cálculo atuarial que daqui 8 anos. Então, daqui 8 anos vai começar a faltar dinheiro nesse plano, porque ele acontece aquilo que eu comentei com vocês. Hoje o dinheiro vem, a gente tem obrigação para pagar, só que sobra para fazer investimento. Vai chegar um momento que a gente vai ter pessoas pagando e o dinheiro que vai entrar não vai ser suficiente. E aí a gente vai ter que começar a pegar da nossa reserva lá. Então, a hora que começa a pegar da reserva, vai chegar uma hora que essa reserva também vai acabar. Porque a obrigação de pagar já usou o do mês e depois vai ter que pegar o da reserva. Então, a hora que acabar da reserva, qual que é a situação? A prefeitura vai ter que entrar e fazer o pagamento da folha. Quando que a gente prevê isso? Daqui 8 anos. Por conta dessa situação, a gente caminhou um projeto que está aqui no Legislativo sobre aportes para o plano financeiro, para a gente tentar postergar esses 8 anos. Então, a ideia é, quando essa conta equivaler, ou seja, a prefeitura vai pagar 1 milhão plano financeiro. E aí a gente tem no Previdência uma folha de pagamento de 1 milhão. Então, casou aqui. Recebi 1 milhão, paguei 1 milhão. No próximo mês, eu vou receber ainda 1 milhão da prefeitura, que não vai aumentar o valor da contribuição. Só que a minha folha de pagamento aumentou para 1.200.000. O que eu faço com esse 200? Eu pego 100 do meu fundo e a prefeitura paga mais 100 e paga. Porque aí, aquela obrigação que é muito alta daqui a 8 anos, ela é diluída ao tempo. Mas aí a gente pode tratar especificamente dessa questão num outro momento, porque é um projeto que está tramitando aqui na Câmara. Do nosso plano de custeio, né? Então, como o atuarial fez todos esses slides, todos esse estudo e verificou que a gente tem esse equilíbrio atuarial e financeiro, ele não propôs nenhuma alteração de alíquotas. Então, a gente continua pagando 14% em relação ao que é descontado da folha do servidor. A gente já paga esses 14% desde 2020, que veio depois da reforma da Previdência, essa obrigatoriedade de a gente pagar 14%. E o ente paga 15% para
os servidores do plano previdenciário e 14% para o plano financeiro. E essas alíquotas são as mesmas desde 2020, o que demonstra uma solidez no plano. Se não houve uma recomendação de alteração de alíquota para mais, significa que a gente está com o plano bem confortável e estruturado. O atuarial, para fazer todo esse estudo, para verificar os resultados, se está tudo ok, ele tem que utilizar uma taxa de juros. Porque o que ele faz? Ele verifica se o dinheiro que está lá vai ser suficiente acompanhando a inflação. E aí o Ministério da Previdência solta uma portaria todo final de ano com taxas parâmetros para os atuários utilizarem lá. Então, o atuário fez, com base na portaria do Ministério, utilizando a taxa de 5,61 ao ano. Então, mesmo utilizando uma taxa alta, né, de inflação alta, a gente conseguiu ainda manter todos os resultados positivos. Um dos dados que vem no relatório de atuarial são em relação às despesas, né? Então, como que vai se comportar no futuro essas despesas? A gente verifica que o fundo em capitalização ele tende a ser mais proporcional em relação ao fundo de repartição. Então, e a gente vê essa virada de curva, onde a gente vai ter uma receita muito menor em relação à despesa no de repartição, e o fundo de capitalização ele ainda vai ter uma receita bacana em relação às despesas. Então, a gente consegue enxergar nessa projeção a futuro esse momento onde a chave vai virar. Esse gráfico aqui acho que mostra bem isso. A gente tem aqui 26, 27 e 28. 26 a gente tem no de capitalização receita e despesa de uma forma que está ok. Então, a gente tem mais receita do que despesa, tanto em 26, quanto em 27, quanto em 28. Agora, no fundo de repartição, a gente já consegue ver que há um déficit. Então, toda essa coisinha para baixo, esse gráfico para baixo, é o déficit. Então, em 2026, a gente tem mais receita do que despesa. Em 27, a gente já passa a ter mais despesa do que receita, mas a gente tem o dinheiro do fundo. Em 2028, a gente ainda está usando. Lembrando que hoje a gente fechou com 115 milhões. Então, é daí que sai o dinheiro. Desses 115 milhões que estão lá no fundo de repartição. Então, toda vez que a folha de pagamento for maior do que a contribuição recebida, é lá nos 115 milhões que a gente vai começar a retirar esse dinheiro. E daqui 8 anos, a expectativa é que ele zere. Se a gente não tomar nenhuma providência antes disso. No relatório atuarial, vieram apenas 3 recomendações. Né? O relatório atuarial ele vem com algumas recomendações de governança, algumas recomendações até para o ente mesmo, quando tem alguma questão que atrapalha o equilíbrio atuarial e financeiro. Então, a gente teve 3 recomendações e bem tranquilas. Né? É o monitoramento do fundo, porque a gente tem que acompanhar essa questão de receita e despesa do fundo em repartição, que é onde vai ser o primeiro problema, então a gente tem que fazer esse acompanhamento de forma anual. Isso de ALM, o LM ele é uma sigla de uma palavra em inglês, que eu não vou saber reproduzir para vocês aqui, mas ele é um estudo para a gente poder comprar títulos públicos. Ele verifica o casamento do ativo e do passivo. O quanto a gente pode imobilizar os nossos ativos, que é aquilo que eu comentei. A gente tem hoje vencimentos de títulos públicos de 2040 e 2045. Então, esse estudo ele fala, não vai comprometer a solvência do Instituto se vocês comprarem um título público que o vencimento, ou seja, a disponibilidade financeira desse ativo, seja só em 2040 ou 45. Então, ele é obrigatório fazer esse LM. E o recadastramento periódico, por que o recadastramento? O recadastramento é a base de dados, onde o servidor fala para nós se ele casou, se ele separou, se ele teve filhos, se ele teve algum cometimento de invalidez na família, para que a gente consiga fazer estudos atuariais com uma base de dados melhor. Então, a gente faz de forma bienal o recadastramento para que a gente tenha um estudo atuarial com dados mais fidedignos. Um resumo, né, da questão das questões atuariais. Aqui, então, o que aconteceu do fundo de capitalização, que tem um superávit de 18 milhões. Do fundo de repartição, a gente já sabe que a insuficiência financeira dele é de 348 milhões. O que significa isso? Hoje a gente tem 115 lá no fundo financeiro. Nós deveríamos ter
Esses 115 mais os 348. Se nós tivéssemos 500 milhões só no fundo financeiro, nós não teríamos responsabilidade com o ente, nós conseguiríamos suprir toda a necessidade. Mas não é a realidade. Então, a gente já sabe, quando faz a conta a futuro, que há necessidade desses 348 milhões para honrar todos os servidores vinculados àquele plano. É isso. E as alíquotas de custeio? As alíquotas de custeio, 15% para o ente, 14% para o servidor no fundo de capitalização e 14% para o fundo financeiro. A rentabilidade foi de 14,79 em 25, superando em 5% a meta que a gente tinha pré-definida no estudo atuarial. E lembrando da segregação de massa que foi aprovada pelo Ministério da Previdência, que a gente só pode ter uma massa segregada com a aprovação deles. Então, a gente tem hoje equilíbrio sustentável, tanto no plano de capitalização, o plano de repartição a gente só precisa fazer esse monitoramento, as alíquotas não tivemos alteração, que demonstra, né, essa sustentabilidade do regime, e uma rentabilidade super favorável. Aí agora a gente chega na reta final aqui da minha apresentação, que é só apresentar para vocês a regularidade previdenciária, então é bem rapidinho agora. O nosso CRP, né? O CRP é o Certificado de Regularidade Previdenciária do município, né? Não é da Previdência Municipal, é um certificado de regularidade do município. A questão é que o Itupeva Previdência é que faz todo o mecanismo, toda a prestação de informações para o Ministério da Previdência para que esse certificado seja emitido, mas é um certificado de regularidade do município, igual à certidão de INSS da Receita Federal. Tem o mesmo peso. O nosso certificado de progestão, aqui é o certificado nível 1, né, que a gente passou 2025 inteiro com a certificação progestão nível 1, onde a gente atendeu as 24 ações do manual. Agora, em abril, a gente mudou de nível de governança, mas em 25 a gente era nível 1 ainda. A regularidade das contas do Tribunal de Contas, a gente se orgulha muito desses dados, porque desde que nós assumimos lá a administração do Itupeva Previdência, todas as contas foram regulares. Algumas com recomendações, outras com ressalvas, que são questões administrativas, né? A gente teve recomendação de realizar concurso público, recomendação de ajustar planejamento orçamentário, mas nenhum apontamento de nenhuma irregularidade, nada que desabonasse a nossa administração. Então, é algo que deixa a gente bastante feliz e tranquila de ter esse respaldo, né, do Tribunal de Contas com todas as questões de regularidade. E, por fim, queria trazer para vocês aqui o nosso site lá da Previdência, previdência.itupeva.sp.gov.br, onde estão todas as informações. O nosso portal de transparência ele é com todos os dados. A gente preza por transparência absoluta de todos os atos lá. Então, vocês podem procurar qualquer informação, está lá no site. E se não estiver, por algum lapso, a gente coloca, porque é o nosso lema lá. Então, visitem nosso site. Aqui, mais uma vez, os nossos QR Codes para vocês verificarem as nossas redes sociais, as nossas informações. Participem, comentem, compartilhem. Meu momento youtuber agora, né, para vocês ficarem bem antenados, para participarem da educação previdenciária, tá sempre lá com a gente, aprendendo, lembrando que a previdência é própria, regime próprio de previdência social. Então, ele é para nós, ele é por nós, e ele é gerenciado por servidores de carreira e precisa da participação de todos. A menor que seja, já é relevante, e a gente está lá aberto a todas as discussões. Eu encerro aqui a minha apresentação. Essa apresentação vai ficar no nosso site também, como de todos os outros anos, para revisitarem as informações. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Se alguém tem alguma questão, alguma pergunta. Não? Juliane, mais uma vez, boa noite. Não poderia deixar de cumprimentar na sua pessoa toda a equipe que trabalha junto com você. E eu me lembro muito bem de uma fala minha, quando você assumiu a Previdência, eu disse, a Previdência está em boas mãos, está segura, porque está na mão de uma pessoa competente, e nesse fala, porque num time
ninguém ganha um campeonato sozinho, né? É um time todo jogando e é um time competente, é um time que realmente está trabalhando para si também, né? Porque você já imaginou a responsabilidade que é você cuidar de quase 2.000 funcionários que estão aí fazendo esse depósito e confiando na administração dele para um futuro. E se esse depósito não for bem gerenciado, o que será dessa gente, o que será desse povo? É lógico que desperta preocupação, né, Juliane? Porque, como você disse, se não tomar cuidados, não tiver os devidos cuidados, daqui 8 anos a gente já vai ter aí um problema. É possível sanar, sim, mas existe uma preocupação. Então, da minha parte, eu fico feliz até porque hoje, cada vez mais, as prestações de conta está ficando mais fácil para a gente entender, né? Ela tem uma linguagem mais fácil. Você imprime, dá para você entender. Talvez você não é técnico, né? Como ninguém é obrigado a ser tudo, né? Mas a gente tem uma visão daquilo que está acontecendo no município. Fico feliz de ter quitado já aí a Previdência, já ter recebido tudo aquilo que é devido a ela. Isso é muito importante também, né? Porque o não pagamento acarreta muitas coisas. Você sabe melhor do que o que eu estou falando, melhor do que eu, você sabe muito bem como isso funciona. Mas vá em frente. Com certeza as dificuldades nesse campo ela vai surgindo e assim, pelo que eu entendi, você me corrija, torcer, entre aspas, para que não queira todo mundo aposentar agora, né? O pessoal tem que ser devagar, vai um pouquinho por vez, dá tudo certo. Porque se todo mundo resolver aposentar agora, aí o negócio complica, né? Mas também é direito das pessoas e ela pode fazer isso na melhor hora que ela achar que convém. Agradeço a sua apresentação, agradeço a equipe pelo empenho, pelo trabalho. Torço muito porque todos nós que trabalhamos um dia queremos ter o nosso descanso e a garantia para aquele descanso é a aposentadoria. E isso devagar vem acontecendo, hora para mais, hora para menos, mas o importante é manter, né, esse trabalho que é feito. Eu não imaginava que tivesse um controle tão rígido como o Previdência Itupeva. Isso é bom porque assim a gente também tem um modelo de gestão, né? Porque esse modelo de gestão aqui, ele é compartilhado, porque o próprio funcionário ele tem acompanhamento de tudo aquilo que é dele, né? Porque o recurso ali é do funcionário, né? E também essa possibilidade de fazer aquele dinheiro render mais, né? Porque se for esperar só por aquele que é depositado, não vai gerar o que precisa ser gerado, né? Só digo parabéns, boa sorte e tomara que venha melhores notícias além dessas que a gente ouviu hoje. Obrigada. E você disse tudo. Só é possível porque todo mundo é muito empenhado, né? As meninas que trabalham lá, agora a gente tem mais 3 meninos também. Então, todo mundo que trabalha lá, os conselheiros, todos foram buscar capacitação, compraram a ideia de fazer as provas de certificação. Então, todo mundo compra a ideia. Como sabe da necessidade? Então, aí vem o resultado, né, Oswaldo? O resultado vem do comprometimento de todo mundo. Então, eu fico muito satisfeita de trabalhar com essa equipe, porque acaba sendo mais fácil. Porque quando a gente tem uma dificuldade, a gente senta, a gente conversa e a gente consegue resolver. É bem legal, assim. Então, mais uma vez, obrigada por... Ô Ju, me diga uma coisa, eu fiquei com uma dúvida aqui, e agora ainda bem que você tocou no assunto aí, eu me lembrei, nível 1 e nível 2. Isso. Existe um programa de certificação de progestão, chama, né? O Ministério da Previdência, ele tem esse modelo de trabalho. É um
esse é o nome do programa, Modelo Progestão RPPS. É uma portaria que eles fazem, onde tem vários requisitos. Então, lá a gente tem que fazer planejamento, a gente tem que fazer as reuniões do conselho, a gente tem que ter controle interno, a gente tem que fazer educação previdenciária, a gente tem que fazer seminário, a gente tem que fazer audiência pública, a gente tem que ter um portal de transparência, a gente tem que publicar as informações no portal de transparência. Então, são 24 ações no total. Cada ação tem mais subdivisões. Então, a gente precisa ter certificação profissional, precisa ter nível superior, tem um monte de requisitos. A gente mapeou, a gente não, né? A consultoria que faz o checklist lá, 152 evidências necessárias. Então, é como se fossem a fabricação de 152 ações. Então, fazer um relatório de governança, fazer todas as atas de todas as reuniões, fazer manual de procedimentos e deixar tudo disponível para consulta de todos. Então, a gente precisa fazer isso. E aí, o que acontece? Nesse manual, tem 4 níveis. Nível 1, 2, 3 e 4. A gente, quando fez a primeira certificação, nível 1, a gente tinha... Foi em 2019? Não, vocês lembram? Era 26, 23, 20. A nossa certificação nível 1 vencia em dezembro de 26. Ela vale por 3 anos. É como se fosse um ISO. Quando você tem uma empresa privada, você quer tirar o ISO 9000. Você tem um monte de procedimentos que você precisa fazer, aí você contrata uma empresa para verificar se todos aqueles procedimentos foram cumpridos para você ter aquela certificação ISO 9000. Então, na empresa privada, é ISO 9000. No RPPS, chama Progestão. Progestão RPPS. E aí você tem esses níveis. Então, nós, quando fizemos, nós não tínhamos várias coisas. A gente era bem recente de criação. A gente foi criado em 2016, 15 e 16. A gente tirou a primeira certificação em 2020. Então, em 2020, a gente não tinha aposentados, a gente não tinha muitas coisas. Então, a gente certificou no básico. Mas a gente seguiu buscando melhorar a nossa governança. Então, a gente já trabalhou desde 2020 até 2025 para mudar para nível 2. Qual foi um ponto muito relevante? A gente não tinha servidores concursados. Então, o fato de você ter um quadro efetivo é um check que eles fazem. Só servidores cedidos, eles entendem que a governança não é adequada. Então, não dava para tirar nível 2 sem ter um concurso. Então, só que aí, para a administração pública, é difícil fazer um concurso público. A gente fez a contratação da banca, fez o concurso, fez o chamamento e a gente ficou apto a nível 2. Aí a gente fez a mudança agora e a gente já está trabalhando para alcançar nível 3 de governança, que é controles mais rígidos. O que seriam esses controles mais rígidos? Hoje, o que eu faço, por exemplo, um relatório de governança anual. Ele fala que para nível 3 você tem que fazer um relatório de governança semestral. Então, o que a Previdência fazia um relatório no ano, eu tenho que fazer 2. Se eu quero ficar no nível 2, ok, fazer um relatório anual. Mas se eu quero melhorar a minha governança, eu tenho que fazer 2 relatórios, um a cada semestre. Controle interno. Hoje, o controle interno faz um semestral, 2 semestrais e um anual. O manual fala, se você quer ficar no nível 2, tá bom você fazer 2 semestrais. Mas se você quer ir para nível 3, você vai ter que fazer 4, porque ele quer a cada trimestre. Então, melhora a quantidade de prestação de informações e aumenta as atividades internas, e os controles internos acabam sendo mais rígidos. Áreas mapeadas. Hoje a gente tem 7 áreas mapeadas. O que seria isso? Concessão de benefícios, arrecadação. Eu não me lembro das 7 áreas. A folha de pagamento, tem ali o pessoal fazendo a colinha para mim. E para fazer nível 3, eu preciso mapear também Comprev, que é aquela questão do INSS. Então, as áreas de atuação. O que é esse mapeamento? Se a Araceli, que faz concessão de benefício, ela não estiver lá e for a Mariana, que é a conselheira, ela vai saber fazer a concessão de benefício, porque a gente tem um manual de como faz. Então, não é um assunto que vai morrer com ela. Não é uma questão que só ela vai fazer, porque tem um manual.
Então, esses são questões de governança. Aí, cada nível é uma quantidade de área que você vai fazer. No nível 1 eram 3 áreas, nível 2 eram 7 áreas, e nível 3 são 9 áreas. Então, qualquer pessoa que saia de lá e venha a outro no lugar, por conta de ter aquele manual, ela vai conseguir. Então, o nível 3, o que ele é? Ele aumenta os níveis de governança, transparência e respostas aos cidadãos, ao institucional. É isso. E a gente ficou muito satisfeito de mudar de nível agora, porque a gente trabalha com 9 pessoas. Não é fácil. Parece que é 24 ações, mas é produção de relatório, de reuniões, de atas, pareceres, é bastante coisa e tem que ser todo mês. Não pode pular, não pode falhar. Não posso fazer esse mês e mês que vem eu não faço, porque a hora que vem a auditoria, ele quer todos. E também não posso fazer esse mês e não fazer esse mês e o mês que vem fazer 2. Porque eles vêm as atas de aprovação. Então, eu tenho que fazer todo mês a mesma situação, aprovar nos conselhos, publicar e cumprir as datas. É sobre isso, o programa e os níveis. Só vai aumentar a quantidade de obrigações internas de prestar informação. Isso. Boa noite a todos aqui presentes, a diretoria da executiva da Itupeva Previdência, parabéns, muito bem esclarecido. Algumas dúvidas eu vou procurar no site, achei interessante os QR Codes que você mostrou para a gente aqui, para nós aqui, e estudar um pouquinho mais sobre essa situação. Eu vi que é muito bem organizado, sua fala muito bem colocada. Eu quero dar o parabéns para você e toda a sua equipe. Muito obrigada. E a gente está à disposição também, se depois de fazer a leitura você quiser tirar alguma dúvida, é só ir lá, a gente mostra, apresenta, e para qualquer pessoa, né? Para qualquer servidor também, fica o convite, se verem alguma coisa no site, quiserem tirar algum esclarecimento, só ir lá, a gente apresenta as informações. Às vezes a gente acha que tá fácil de conhecimento, mas às vezes pode estar um pouco técnico, a gente também traduz, claro, né, faz a parte e melhora também. É importante até o feedback, porque se tiver alguma coisa que não esteja muito acessível, a gente também melhora lá para fazer esse acesso a todo mundo. Mas, obrigado. Resumindo sempre. Obrigado. Gente, obrigada. Encerramos. Obrigada, boa noite.